Queridos e amados irmãos e irmãs, bom dia! Hoje é terça-feira, dia 18 de fevereiro de 2020. Estamos na sexta semana do tempo comum. O evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 8, versículo do 14 ao 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis nem compreendes? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvido, não ouvis? Não vos lembrei de quando repartis 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes, cheio de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolheste cheio de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos amados irmãos e irmãs, hoje nós vimos na narrativa do Evangelho de São Marcos discípulos que estão preocupados ou tinham se esquecido de levar pães e só tinha apenas um pão na barca, e por conta disso a preocupação tomou conta daquele grupo de discípulos de Jesus. E Jesus vai dizer: tomai cuidado com o fermento de Herodes, com o fermento dos fariseus. O que Jesus está querendo dizer para nós hoje e para os discípulos? O cuidado com o fermento de Herodes, com o fermento dos fariseus. Olha, fermento é aquilo que eleva, que leveda a massa, que faz com que a massa engrandeça, a massa torne-se grande. Então Jesus está dizendo para que nós tenhamos cuidado com os ensinamentos de Herodes, os ensinamentos dos fariseus e o próprio ensinamento de Jesus. É melhor que tenhamos um pão somente, o pão que é o pão da vida, Jesus conosco, do que termos uma quantidade de pães que é fermento de Herodes ou dos fariseus. O fermento de Herodes e o fermento dos fariseus é aquilo que faz com que aumente o pensamento humano. É a busca pela satisfação do ego, do ser, da pessoa humana. Eu não estou dizendo que nós não busquemos também nos alegrar fisicamente, não cuidemos do nosso vestir, do nosso alimentar, não. Longe dessa compreensão. Eu não estou dizendo isso, mas estou dizendo que muito mais o cuidado deve ser com o pão eucarístico, com o pão em Cristo. Nós precisamos nos alimentar desse pão que é Jesus, o pão vivo descido do céu. Esse pão que garante o nutriente necessário para uma vida que começa aqui, mas que se estende por toda a eternidade. Então não deixai que hoje os pães dos fariseus e dos Herodes da vida, que vem fazendo com que a gente saia do caminho do Evangelho de Jesus, ele cresça em nós. Mas antes, nos afastemos desses pães e busquemos o pão da palavra que é Jesus. Busquemos o pão da Eucaristia. Nos alimentemos daquilo que o Senhor nos apresenta e nos garante para uma vivência de fé, uma vivência de amor, de caridade, na prática do ser cristão de fato. E que isso aplicado à nossa vida, aí sim nós podemos sentir o efeito daquilo que Deus nos dá, o efeito da graça em nós. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que nessa terça-feira
dotados da sabedoria que vem do alto, dotados dessa palavra que Jesus hoje nos apresenta, possamos compreendê-la e se preocupar, aliás, se ocupar com o pão que é Cristo em nossa vida. Que esse pão, que é Jesus, venha alimentando você, sua casa, sua família, que traga sobre você nessa terça-feira graças de bênção de paz, na bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.